Olá, meu amigo professor, olá, minha amiga professora, cidadão e cidadã brasileira, que está acompanhando o curso online que eu e o meu grande amigo Helder Eric estamos disponibilizando nas redes sociais, o curso Desmistificando Paulo Freire. Hoje nós vamos trabalhar um conceito muito importante na pedagogia de Paulo Freire, que é o conceito da assunção da identidade cultural. Ensinar exige reconhecimento e assunção da identidade cultural. O processo de assunção, o processo de assumir a sua identidade cultural é extremamente importante num país como o nosso, onde nós não temos uma população com nível de educação suficiente para entender a sua própria raiz, a sua própria cultura. Por isso, é extremamente importante que você, professor, você, professora, ajude o seu educando a assumir-se no mundo, a entender-se no mundo. A nossa identidade cultural passa por sermos brasileiros, por sermos latino-americanos, e nesta condição de brasileiros e latino-americanos, nós temos que ter a consciência de que a nossa posição no mundo é importante e de que nós não devemos dar continuidade ao processo de colonização intelectual que nos foi imposto durante tanto tempo. Chegou a hora de nós, brasileiros e brasileiras, está mais do que na hora de nós fazermos a assunção da nossa identidade cultural, nos assumir enquanto latino-americanos, enquanto brasileiros. E a educação freiriana nos traz essa proposta. O processo de assunção, segundo Paulo Freire, é o processo de se assumir enquanto sujeito da história. Nós não podemos ser objetos da história. Nós estamos no mundo para constranger o mundo, não o mundo para nos constranger. Esse processo de assunção passa pelo incentivo educacional para que os alunos se assumam enquanto sujeitos históricos, enquanto sujeitos atuantes no processo histórico. O verbo assumir, segundo Paulo Freire, é um verbo transitivo. Ele precisa de um objeto. E o objeto deste verbo é o próprio sujeito que se assume enquanto ser. Sobre o processo de assunção das identidades e o papel do professor nesse processo de estimular no estudante a sua própria assunção, Paulo Freire diz o seguinte: uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as condições em que os educandos, em sua relação uns com os outros e todos com o professor ou a professora, ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos. É importante lembrar, meu amigo professor, minha amiga professora, que o lastro teórico sobre o qual Paulo Freire constrói a sua pedagogia é o lastro teórico do existencialismo. A filosofia existencialista influencia Paulo Freire. Filósofos como Kierkegaard, Jean-Paul Sartre e o senhor Martin Heidegger fornecem a Paulo Freire as reflexões que ele utiliza para construir o seu aporte teórico, para construir a sua pedagogia. Ao contrário do que os desinformados afirmam, Paulo Freire ele se utiliza da fenomenologia para dar lastro à sua pedagogia. E nesse sentido, no texto que nós estamos tratando hoje aqui, o texto sobre a assunção, sobre assumir a sua existência no mundo, Paulo Freire se utiliza do conceito de Dasein. Para Heidegger, o Dasein deve ser visto sempre como ser no mundo, como ocupar-se com coisas e cuidar dos outros, como ser com as pessoas que vêm ao seu encontro, nunca como sujeito existente para si. Além disso, o Dasein deve ser visto sempre como estar na clareira, como estada junto ao que vem ao encontro, isto é, com desvelamento para aquilo que vem ao encontro de si. Dasein significa ser absorvido por aquilo com que eu me relaciono, ser absorvido em relação ao que está presente, ser absorvido naquilo que me diz respeito no momento.
um dedicar-se àquilo que me diz respeito. E aquilo que nos diz respeito é a vida. Esse dedicar-se àquilo que nos diz respeito é a relação com o diferente, é a relação com o próximo, é melhorar a nossa estada no mundo. Isto é Dasein. Isto está contido na filosofia de Paulo Freire, na pedagogia freiriana. Dasein, para ser mais preciso, é ir juntos, de mãos dadas, como diria Carlos Drummond de Andrade. Professor, professora, cidadão, cidadã, pais, vocês têm noção da importância que vocês têm na assunção do seu estudante, na assunção do seu filho, na assunção do seu treinando. Vocês têm muita importância. Somos nós, professores, que temos a sagrada atitude e a sagrada oportunidade de fazer com que esses estudantes assumam-se enquanto seres humanos no mundo. O próprio Paulo Freire, no seu texto, fala que a sua vida foi mudada por conta de um professor. Paulo Freire se achava um adolescente feio, se achava um adolescente reprimido. E um dia, quando o professor foi entregar as provas e o Paulo Freire tinha tirado 10 em seu trabalho, com um simples olhar de afirmação, com um simples olhar de afirmação de vida, o professor encantou Paulo Freire e mostrou ao próprio Paulo Freire a potencialidade que ele tinha em si. A força do professor é extremamente importante para a gente passar confiança para os nossos estudantes, para a gente passar confiança para todos aqueles que estão ao nosso redor. Se importar com o outro, estar com o outro, isso faz parte da pedagogia freiriana. Você, professor, é importante, você, professor, é muito importante que você tenha em mente que o seu papel é também ajudar o próximo a assumir-se enquanto ser humano. Isso é muito importante. Você, professor, você, professora, você tem um aluno na sua sala de aula que sofre bullying, diga a ele que ele é importante. Diga a ele que assuma as rédeas de sua vida. Você, professor, você, professora, você tem um aluno que é homossexual e que sofre com a homofobia, diga a ele que ele é importante, que ele tem direitos tanto quanto os outros. Você, professor, tem uma aluna que sofre por conta do machismo, diga a ela que ela é importante e que ela, assumindo-se enquanto mulher, ela pode resistir ao machismo. Você, professor, você, professora, você tem em sua sala um aluno negro que sofre por conta do racismo, incentive esse aluno a entender-se enquanto ser, para que ele possa lutar contra o racismo. Isso é democracia, isso é escola, isso é educação, isso é estar no mundo com o outro e assumir-se enquanto ser. Termina esse vídeo com um dos poetas mais existencialistas que existe, o senhor Fernando Pessoa. E o Fernando Pessoa, falando da vida, diz o seguinte: seja o que for, era melhor nem ter nascido, porque de tão interessante que é, a todos os momentos, a vida chega a doer, a enjoar, a cortar, a roçar, a ranger, a dar vontade de dar gritos, de dar pulos, de ficar no chão, de sair para fora de todas as casas, de todas as lógicas e de todas as sacadas, e ir ser selvagem entre árvores e esquecimentos. É contigo, meu irmão Helder Eric. Vamos em frente, de mãos dadas, sempre.